Olá, me chamo Flávia e vou fazer um breve resumo do que veremos nos slides a seguir, que foram baseados no tema do nosso trabalho de conclusão de curso, né, que é fomentando estudantes conscientes para a formação da cidadania desde a infância. Esse foi o nosso tema final, porque, como muitos de nós já fazem parte do meio educacional, nós percebemos o quanto isso é importante e nos baseamos nas teorias de Paulo Freire com a pedagogia da autonomia, né, onde ele aborda muito bem e de forma muito interessante o como, né, transformar a escola e como transformar o estudante desde pequeno para que ele entenda que ele é um ser pensante e agente crítico na sociedade e como ele pode atuar de forma que entenda que tem direitos, mas que também tem deveres para um bom convívio social. Na introdução falaremos da parte, né, de quais são as dificuldades e como elas podem ser, não totalmente sanadas, né, mas como elas podem ser aliviadas com o papel do professor, né, frente ao educando. Na metodologia nós poderemos ver, né, um pouco mais da parte teórica da nossa base, que foi Paulo Freire, e a nossa pesquisa, né, que foi bibliográfica, nós nos apoiamos principalmente na cidadania, cidadão, ética, cidadania na infância, direitos e tudo mais. Nos resultados e discussões, nós falaremos um pouco, né, dessa relação professor e aluno, né, como o aluno hoje, ele não é mais, né, o professor não é detentor do conhecimento e o aluno não é só o receptor, aquele que fica quietinho, né, ouvindo. Nós vamos perceber que, como professor, pode e deve, né, ser esse mediador desse conhecimento, para que essa parte, né, da cidadania seja assim bem focada, para que o aluno entenda o quanto ele pode transformar a si, né, e ao meio em que ele vive. Com as considerações finais, abordamos da seguinte forma: não existe um ser finalizado, né? Então essa relação professor, escola, aluno é algo que sempre é construído, reconstruído, remodelado, não existe algo acabado. Então, é ter esse sentimento e essa sensação de que o inacabado é bom e que isso faz parte do viver em sociedade, né? Sempre há algo a aprender. E o professor mediando esse conhecimento, né, para aquele aluno, desde pequenininho, né, com temas, com trabalhos, com projetos ligados a essa área. Provavelmente, né, teremos muito sucesso. Olá, meu nome é Mônica, a gente vai para a introdução. Ainda que esteja generalizando, digamos que grande parte das pessoas estão focadas nas suas preocupações diárias, relacionadas à sua vida cotidiana, e dessa forma negligenciando a sua prática de vida em sociedade. Essa falta de consciência sobre a cidadania pode resultar em interações sociais pouco harmoniosas, em uma qualidade de vida coletiva aquém do potencial. Paulo Freire acreditava que a educação não deveria ser apenas um processo de transferência do conhecimento, mas uma ferramenta para a conscientização e capacitação dos indivíduos, a fim de que entendam o seu papel como cidadão ativo e agente de transformação. De que forma a pedagogia da autonomia de Paulo Freire contribui para a formação crítica dos estudantes? Essa é uma questão que a gente pauta no nosso trabalho. E em um contexto urbano, tornar cidadãos conscientes é essencial para o futuro das nossas cidades. O trabalho tem como objetivo destacar a relevância da educação cidadã nas primeiras etapas da vida escolar, centrando-se na formação de indivíduos orientados e engajados para uma convivência harmoniosa e participativa dentro das cidades. O próprio Paulo Freire enfatiza as condições materiais, econômicas, sociais, políticas e ideológicas como barreiras difíceis de serem ultrapassadas na transformação do mundo. A conscientização humana é um dos caminhos para formar indivíduos responsáveis, compromissados com a ética, sendo que nesse ponto a instituição escolar é essencial.
O professor cabe refletir que no ensino não existe transferência do conhecimento, e sim criação de caminhos para sua construção. Nosso estímulo inicial foi observar uma realidade das relações institucionais e pessoais no âmbito da vida em sociedade. O grupo acredita que a assimilação dos direitos e deveres morais da infância, a partir da prática do direito à palavra e à participação, conforme defende Paulo Freire, cria adultos conscientes de sua realidade. Assim, o grupo elege a pedagogia da autonomia como uma teoria que pauta a questão da cidadania, embora toda a bibliografia do Freire trate do conhecimento como um direito e a educação como parte da política cidadã, dos direitos humanos, da construção diária da história. Silva dialoga com Barbosa, Alves e Martins sobre o projeto hegemônico da sociedade brasileira, marcada por uma história de escravidão, elitismo, exclusão, portanto restringindo aos adultos a cidadania, excluindo a criança devido ao fator idade, reduzindo a criança à imaturidade, a fragilidade e a dependência. E assim não se entende a obtenção da cidadania como um processo de construção para o desenvolvimento moral consciente. O objetivo deste trabalho é analisar de que forma a pedagogia da autonomia de Paulo Freire contribui para a formação crítica dos estudantes do ensino fundamental nos anos iniciais. Deseja-se, portanto, obter entendimento das contribuições teóricas para a construção da cidadania em crianças, fazendo a articulação entre os conhecimentos construídos historicamente e os conhecimentos prévios que os alunos levam para a escola aliados nesse processo. Busca-se também descrever a importância da abordagem pedagógica da autonomia na educação escolar e identificar e analisar o juízo de cidadania em infância e suas relações, valorizando a participação responsável dos alunos sob a ótica cultural, social, política e econômica, visto que as crianças são capazes de exercer seus direitos e deveres com responsabilidade. Diante do exposto, procuramos estruturar este artigo utilizando alguns eixos temáticos, com o intuito de demonstrar satisfatoriamente a relevância dos materiais, bem como dos autores estudados. Inicia-se pela metodologia, que, de modo simplificado, demonstra o processo e os instrumentos utilizados na coleta dos dados para este artigo. Em seguida, ao trabalhar o tópico dos resultados e discussões, buscou-se evidenciar a relevância dos materiais pesquisados, comparando e destacando diferentes falas e autores. Finalmente, trabalhamos no desfecho deste artigo com as considerações finais, onde busca-se ponderar e refletir no cumprimento dos objetivos, tanto geral quanto específicos trabalhados nos itens anteriores. Assim dividido, este artigo possibilita aos seus leitores uma melhor percepção do tema proposto e das diferentes leituras disponíveis para sua apreciação. Na metodologia que utilizamos em nossa pesquisa, que teve como objetivo explorar a contribuição da pedagogia da autonomia de Paulo Freire para a formação crítica de estudantes de ensino fundamental, por uma abordagem predominantemente bibliográfica. Isso significa que nossa pesquisa se baseou na leitura, análise e interpretação de materiais impressos, incluindo livros, artigos científicos e legislação relacionadas ao nosso tema. Além da pesquisa bibliográfica, conduzimos a pesquisa exploratória, para compreender o problema de forma mais aprofundada. E para analisar exemplos relevantes, aplicamos a pesquisa qualitativa, que nos proporcionou insights significativos. Para coletar informações confiáveis, utilizamos fontes como o Google Acadêmico e o portal Cielo, que nos deram acesso a artigos, dissertações e periódicos científicos de alta qualidade. Essa metodologia nos permitiu explorar profundamente o impacto da pedagogia da autonomia na formação crítica de estudantes do ensino fundamental. Nossa pesquisa abriu caminho para a compreensão mais aprofundada da relação entre a pedagogia de Paulo Freire e o desenvolvimento da capacidade crítica dos estudantes. Quando analisamos a obra Pedagogia da Autonomia, identificamos algumas colocações levantadas pelo autor, ao que se relaciona à busca da construção no desenvolvimento do senso crítico nos estudantes. Uma das vertentes citadas na obra de Paulo Freire seria o reconhecimento da criança como um agente de direitos,
Essa informação reforça a importância da educação como um meio de empoderamento e preparação para a cidadania, desde a infância. Esse ponto de vista, que não apenas merece o reconhecimento, como se faz presente nas pautas políticas nos últimos tempos. Para que o reforço da importância de uma relação de respeito pelos saberes individuais de cada criança, entre as colocações encontradas na nossa pesquisa, uma das defesas ao pensamento freiriano foi que quando não se escuta as vozes infantis, acaba se afetando diretamente a percepção de mundo que cada criança faz. Agregado a essa colocação, nos surge um ponto de ligação a essas questões, que se mantém presente no ambiente educacional. É a divisão da educação em duas grandes correntes: a concepção bancária e a concepção problematizadora e libertadora. Por educação bancária, entende-se como a educação tradicional, que reflete uma sociedade discriminatória, no qual os estudantes são vistos como recipientes vazios que docilmente recebem o depósito do conteúdo programático já pré-definido. Nessa dinâmica, os educadores seriam os depositantes desse conteúdo programático. Em contrapartida, a concepção problematizadora e libertadora tem como principal foco o diálogo e a ação. Nessa concepção, existe uma constante busca que visa com que os educandos transformem o meio no qual estão inseridos, fazendo com que ocorra uma valorização e respeito da cultura e história de vida que cada indivíduo carrega consigo. Diálogo e relação dialógica na prática. O autor síndico defende a relação dialógica na obra Pedagogia da Autonomia do Freire, onde ela é posta como importante para a construção de um ambiente educacional que promova a autonomia e o pensamento crítico na prática. Isso se traduz no diálogo, permitindo que os estudantes expressem suas opiniões, ideias e dúvidas. Contribuições teóricas. Primeiramente, ressaltamos na Pedagogia da Autonomia a relação dos professores com a ética e a estética, de modo a tornar nobre o ato de ensinar. Quando Freire fala de decência e boniteza de mãos dadas, ele se refere à ética de ensinar o certo e à boniteza, ou seja, a estética, com um modo de ensinar qualitativo. O segundo ponto importante é o da necessidade de o professor ensinar com criticidade. Isso permite que os saberes do cotidiano, quando somados aos saberes científicos, a partir de uma curiosidade ingênua, tornem-se mais metodológicos, permitindo uma superação e, desse modo, promover uma compreensão mais crítica do que ocorre ao redor dos indivíduos. Sendo assim, podemos destacar ainda que Freire, ao dizer que não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino, percebeu a importância de satisfazer as necessidades tanto internas quanto externas dos envolvidos no processo educacional, pois na prática, o professor e o aluno necessitam de desafios, de coisas novas, de estímulos para aumentar a curiosidade pelo objeto em estudo. A cidadania na criança. A construção da cidadania em crianças é um desafio importante na educação contemporânea. E a pedagogia da autonomia traz elementos que favorecem essa construção, tais como a importância de conectar os conhecimentos históricos com os conhecimentos prévios dos alunos, valorização do diálogo e a interação, permitindo que compreendam as implicações dos conceitos cotidianos aprendidos, contribuindo assim para a formação de cidadãos conscientes. Por meio da teoria de Paulo Freire, abordamos a educação como instrumento que capacita os estudantes, tornando-os conscientes e transformadores de sua realidade. Destacamos a pedagogia da autonomia e suas contribuições para o desenvolvimento do senso crítico e ético dos alunos do Ensino Fundamental 1.
Constatamos que uma educação cidadã prioriza a importância da construção coletiva do conhecimento, possibilitando uma linguagem dialógica ativa, promovendo uma aprendizagem significativa e também auxiliando no desenvolvimento integral da criança. Tem-se que professor e escola são essenciais para o desenvolvimento da autonomia e senso de responsabilidade nos alunos. Por isso é tão importante o processo de ação, reflexão, ação da equipe docente e de gestão. Ressaltamos que para esse estudo não há uma solução definitiva. Procuramos, através das inferências de Paulo Freire, demonstrar a importância do fortalecimento da autonomia e liberdade dentro do processo educativo, para que a cidadania faça sentido dentro da escola e para que a criança seja inserida e ouvida como real cidadã dentro da sociedade.